Excelência e os demais ministros, o inteiro teor do voto, para que Vossas Excelências possam melhormente acompanhar a tessitura do meu raciocínio jurídico e os dados empíricos em que tal raciocínio se assenta. Como os senhores vão perceber, a GEAP tem história. Há uma longa cronologia que explica, né, a sucessividade de órgãos e entidades públicos no campo da prestação da saúde pública a título de assistência suplementar aos próprios servidores da administração pública federal, notadamente a direta, a autárquica e a fundacional. Bem, distribuído o voto, eu começo exatamente pelo resgate dessa cronologia que permeou a criação da Fundação de Seguridade Social GEAP. Antecedentes que remontam a 29 de setembro de 1945. Eu e o ministro Peluso mal nascíamos, 1945. Nós somos ambos de 42. Está sendo indiscreto. Quando o presidente do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, IAPI, por meio da Resolução 185, criou a assistência patronal, fundo financeiro sem personalidade jurídica, a fim de prestar assistência à saúde dos servidores e seus dependentes, vinculados ao referido instituto. Benefício que, a partir de 21 de novembro de 1966, com a edição do Decreto-Lei 72, que unificou todos os institutos de aposentadoria e pensões, foi estendido aos servidores estatutários, a todos os servidores estatutários do então recém-criado Instituto Nacional da Previdência Social, INPS. Com o advento da Lei 5.890, de 8 de junho de 1973, que deu nova redação à Lei 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social, passou-se a cobrar dos servidores uma contribuição no valor de 2% dos respectivos vencimentos para o custeio do benefício da assistência patronal. Inciso 2º do artigo 69 da Lei 3.807, de 1960. A fim de regulamentar a Lei Orgânica da Previdência Social, editou-se o Decreto 72.771, de 6 de setembro de 1973, cujo artigo 410 previa a forma de custeio da assistência patronal. Foi esse mesmo decreto que, regulamentando o artigo 68 da Lei 3.807, de 1960, instituiu pecúlios facultativos em favor dos servidores do INPS, pecúlios custeados exclusivamente pelos servidores e administrados pela assistência patronal. Assim, a assistência patronal passou a constituir 2 fundos com contabilidades próprias, o Fundo de Pecúlio Facultativo e o Fundo de Assistência Patronal. O primeiro cuidava dos seguros e o segundo da assistência à saúde dos servidores estatutários do INPS. Em 1º de setembro de 1977, com a edição da Lei 6.439, a clientela da assistência patronal mais uma vez se expandiu. Instituiu-se o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, SIMPAS. Todos esses nomes nos são familiares, não é? A patronal, a SIMPAS, o SIMPAS, porque nós somos de uma época mais recuada no tempo e convivemos com essas entidades e com esses órgãos da administração pública federal no campo da saúde e da previdência social. Sob a orientação, coordenação e controle do Ministério da Previdência e Assistência Social. Sistema integrado pelas seguintes entidades: Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS, outra
sigla muito familiar aos nossos ouvidos. Fundação Legião Brasileira de Assistência, LBA. Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, FUNABEM. Empresa de Processamento de Dados da Previdência Social, DataPrev. Instituto de Administração Financeira da Previdência Social, IAPAS. E, na condição de órgão autônomo da estrutura do Ministério da Previdência e Assistência Social, a Central de Medicamentos, SEME, artigo 4º. E o fato é que o artigo 22 da Lei 6.439, de 77, estatuía que, aspas, a contribuição devida pelos atuais funcionários do INPS, nos termos do item 2º do artigo 69 da Lei Orgânica da Previdência Social, para custeio da assistência patronal, será devida também por seus servidores regidos pela legislação trabalhista e por todos os servidores das demais entidades do SIMPAS, os quais terão direito aos benefícios da assistência patronal, fecho aspas. Já o Decreto 83/266, de 12 de março de 1979, que aprovou o Regulamento da Gestão Administrativa, Financeira e Patrimonial do SIMPAS, determinou que, aspas, a assistência patronal aos servidores das entidades do SIMPAS é constituída em sistema, sob a supervisão do Departamento de Pessoal do Ministério da Previdência e Assistência Social. Em sequência, mediante a Portaria 3167, de 10 de junho de 1983, foi criada a Comissão Diretora da Assistência Patronal, CODAP, supervisionada pelo diretor-geral do Departamento de Pessoal do Ministério da Previdência e Assistência Social, para dirigir e controlar as atividades de tal sistema. Comissão integrada por um representante do Ministério da Previdência e Assistência Social e de cada entidade do SIMPAS. Já em 15 de março de 1989, o ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, aspas, considerando a necessidade de se dotar o Ministério de meios que visem a administração do Programa de Assistência Patronal dentro dos padrões de eficiência que o assunto está a exigir, fecho aspas, editou a Portaria 4.431 e instituiu o Grupo Executivo de Assistência Patronal, com a finalidade de gerir o Fundo de Pecúlio Facultativo e o Fundo de Assistência Patronal, até então administrados pelo Instituto da Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, IAPAS. Esse grupo executivo, composto por agentes públicos e representantes dos servidores, esse grupo executivo, composto por agentes públicos e representantes dos servidores, indicados por 3 sindicatos, artigo 8º, chegou à conclusão de que, aspas, a assistência patronal, por também gerir plano de natureza previdenciária, com recursos exclusivamente privados, fundo de pecúlio facultativo, necessitava se adequar à Lei 6.435, de 15 de julho de 1977, que dispunha sobre as entidades de previdência privada. E assim foi feito. Instituiu-se fundação de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente autorizada a funcionar pelo Ministro da Previdência e Assistência Social, Portaria 4.624, de 13 de março de 1990, cito as folhas, conforme exigido pelo artigo 37 da mencionada lei. Fundação cuja escritura pública está registrada no cartório do 3º ofício de notas desde 28 de março de 1990, cito as folhas. Por isso que o TCU de logo afastou, como eu também estou afastando, qualquer vício de origem da Fundação da Seguridade Social, GEAP. Até porque o item 9.1 do Acórdão 458/2004 do TCU não é objeto deste mandado de segurança. Em primeiro lugar, o fato de a GEAP administrar, ao mesmo tempo, planos de previdência de natureza previdenciária e assistencial, encontra guarida na legislação brasileira. É que a redação originária do artigo 34 da Lei 9.656, de 98, enunciava que, aspas, as entidades que executam outras atividades além das abrangidas por esta lei poderiam, e não deveriam, constituir pessoas jurídicas independentes,
especificamente para operar planos de assistência à saúde. Também o artigo 76 da Lei Complementar 109 de 2001 dispõe que, aspas, as entidades fechadas que, na data da publicação desta lei complementar, prestarem a seus participantes e assistidos serviços assistenciais à saúde, poderão continuar a fazê-lo. Poderão continuar a fazê-lo, desde que seja estabelecido um custeio específico para os planos assistenciais e que a sua contabilização e o seu patrimônio sejam mantidos em separado em relação ao plano previdenciário. Fecho aspas. Requisitos que a GEAP cumpre, desde que passou a gerir dois fundos, o de pecúlio facultativo e o de assistência patronal, cito as folhas. Ademais, a nova redação do artigo 34 da Lei 9.656/98, conferida pela medida provisória 2177/2001, ainda carece de regulamentação, não sendo auto-aplicável. Senhores ministros, a Fundação de Seguridade Social, GEAP, surgiu, portanto, com esse nome, mas há uma longa cronologia, né, um longo encadeamento de órgãos e entidades e de planos de pecúlio, de previdência, de assistência, como entidade de previdência privada que também geria planos de assistência à saúde. Fundação que, em verdade, essa é a minha particular qualificação jurídica, consiste numa associação privada criada pela vontade dos servidores representados no Grupo Executivo de Assistência Patronal. Representantes, é bom lembrar, indicados por 3 sindicatos. Associação de fins obviamente lícitos, pois destinada a prestar assistência suplementar à saúde deles próprios, servidores. A essa pessoa jurídica privada foi que o poder público se emparceirou na condição de patrocinador para o TCU, como para os eminentes pareceristas Celso Antônio Bandeira de Mello e Sérgio Ferraz. A GEAP é uma fundação de direito privado. Eu entendo que, como fundação é a personalização jurídica de um patrimônio, e me parece que se situa, fundação privada, no campo da autonomia de vontade para se conferir a uma propriedade privada, um fim social é afetar um patrimônio a uma finalidade social, no gozo da autonomia de vontade do proprietário ou dos proprietários, eu estou a supor que aqui, de fora parte a nomenclatura, o que se tem é uma associação. A autonomia de vontade associativa dos servidores se materializou numa entidade, né, voltada para a prestação de assistência suplementar à saúde dos próprios servidores, mediante cogestão e um regime compartilhado de custeio dos servidores com órgãos e entidades da administração pública. Mas isso, eu estou dizendo a látere, porque não tem sido posto em causa neste mandato de segurança. Aliás, são 9 mandados de segurança. Muito bem. Passo em revista, ou continuo nesse passar de revista, o direito legislado sobre a matéria a partir da Constituição Federal, pontuo que a saúde humana é direito fundamental. Isso está no artigo 6º da Constituição. E constitui um dos pilares da Seguridade Social brasileira, artigo 194 da Constituição. Saúde, previdência e assistência social compõem a chamada Seguridade Social, que é um capítulo avançado da segurança social genérica. Conforme dicção do artigo 196 da Constituição Federal, cuida-se de, aspas, direito de todos e dever do Estado. Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, fecho aspas. Ações e serviços de saúde que tanto podem ser públicos
integrados numa rede regionalizada e hierarquizada e constituindo um sistema único, artigo 198 da Constituição, o SUS, quanto de natureza privada, seja em caráter complementar do SUS, seja em caráter suplementar ao SUS, ou seja, a látera do próprio Sistema Único de Saúde. Pois bem, exatamente com o propósito de suplementar os serviços prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde, exatamente com o propósito de atuar paralelamente aos serviços prestados no âmbito do Sistema Único de Saúde e como reverência ao princípio constitucional da eficiência, não há administração eficiente sem servidores protegidos em sua compostura física, mental e psicológica, foi que a União inseriu a temática da assistência suplementar à saúde no conjunto de benefícios e ações, artigo 184 da Lei 8.112, de 1990. Noutros termos, além dos serviços de saúde que são acessíveis a todos os brasileiros, os servidores públicos federais passaram a dispor de um serviço suplementar, um plus protecional no campo da saúde, benefício especial, que é previsto no título 6º da Lei 8.112, de 1990, mais precisamente no inciso 3º do artigo 184 e nos artigos 185 e 230. E por que modo se deve concretizar esse benefício estatutário, essa assistência especial, tutelar dos servidores públicos federais? Assim prescrevia a redação originária do artigo 230 da Lei 8.112. Redação originária, artigo 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Saúde. Eu peço especial atenção para essa alternativa aqui, essa disjuntiva. Ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor. Ou ainda, mediante convênio, na forma estabelecida em regulamento. Essa foi a primitiva, originária redação do 230. Tirante os serviços prestados pelo SUS, que não representam benefício adicional algum, a assistência suplementar à saúde dos servidores públicos federais era alcançada, então, por estas formas, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estivesse vinculado o servidor, mediante convênio, na forma estabelecida em regulamento. Sucede que, mesmo antes que qualquer decreto regulamentar fosse editado, a Lei 9.527, de 10 de dezembro de 1997, alterou a redação do artigo 230 da lei, que passou a ser esta, artigo 230 da Lei 8.112, que é a lei do regime jurídico único dos servidores públicos federais, da administração direta, autárquica e fundacional. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, prestada pelo Sistema Único de Saúde ou diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou ainda mediante convênio ou contrato, a novidade do contrato, mediante convênio ou contrato, na forma estabelecida em regulamento. Fecho aspas. Incluiu-se, portanto, o contrato como uma das formas de prestação da assistência suplementar à saúde dos servidores e suas famílias. Forma também dependente de regulamento, que só foi editado em 3 de fevereiro de 2004, pelo Decreto 4978 e modificado pelo Decreto 5.010, de 9 de março do mesmo ano. Destaco, realço as principais normas do decreto. Aspas, artigo 1º.
a assistência à saúde do servidor ativo ou inativo e de sua família, de responsabilidade do Poder Executivo da União, de suas autarquias e fundações, será prestada mediante, primeiro, convênios com entidades fechadas de autogestão, sem fins lucrativos, assegurando-se a gestão participativa. Ou, número 2, contratos, respeitado o disposto na Lei 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 4º. Os atuais contratos e convênios de assistência à saúde, que não se encontrem amparados pelas disposições deste decreto, não serão renovados. Senhores ministros, ainda à guisa de retrospectiva da legislação estatutária, há verbo que a Lei 11.302, de 10 de maio de 2006, novamente alterou o artigo 230 da Lei 8.112. Quer dizer, a Lei 8.112, nesse artigo 230, já experimentou 3 redações. Dessa vez, a redação que se conferiu ao dispositivo legal, atualmente em vigor, foi a seguinte. Artigo 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família, compreende assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica, farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde, primeira modalidade de prestação da assistência à saúde do servidor. Diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, segunda modalidade, ou mediante convênio ou contrato, terceira e quarta modalidades. Ou ainda, quinta modalidade, na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a, primeiro, celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados, ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas ou por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador no prazo de 180 dias da vigência desta lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. Número 2. Contratar, mediante licitação, na forma da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador. Parágrafo 5º. O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde. Por fim, o órgão regulador a que se refere o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 230 da Lei 8.112, esse órgão regulador é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Editou a Resolução 137, de 14 de novembro de 2006, alterada pela Resolução 148, de 3 de março de 2007, dispondo sobre as entidades de autogestão. Senhores ministros, toda essa incursão histórica na legislação concernente à matéria em debate nestes autos, embora demorada, afigura-se-me necessária. Para que esta nossa Corte possa aferir o acerto ou não das conclusões a que chegou o Tribunal de Contas da União, é preciso responder as seguintes questões, é como penso. Primeira,
quais as modalidades de prestação de assistência suplementar à saúde dos servidores públicos federais. Segunda, quais os requisitos legais para a concessão do benefício estatutário em cada uma daquelas modalidades. A primeira resposta se obtém pela simples leitura do artigo 230 da Lei 8.112, redação atual. Leitura que chancela 4 modalidades, eu até diria 5, à disposição da administração pública para satisfação do seu dever de prestar assistência suplementar à saúde de seus servidores. A. Prestação direta pelo órgão ou entidade. Prestação direta pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor. Isso fora do SUS. B. Celebração de convênio com entidade de autogestão. C. Assinatura do contrato com terceiros. D. Pagamento de auxílio pecuniário mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor com planos ou seguros privados de assistência à saúde. A quinta modalidade seria o SUS. No que toca aos requisitos legais, não existe controvérsia quanto às modalidades descritas nos itens, nas alíneas A e D. No primeiro caso, a linha A, a própria administração pública, por intermédio de profissionais de saúde integrantes do seu quadro de pessoal, presta o benefício aos servidores. No segundo caso, a linha D, a União se limita a pagar um auxílio financeiro para fim de ressarcimento parcial ao servidor que comprove haver despendido algum valor com planos ou seguros privados de assistência à saúde. Quanto à linha C, assinatura de contrato com terceiros, também não se entremostram maiores dúvidas. A administração pública, mediante processo licitatório, nos termos da Lei 8.666, contrata a empresa privada que formule a proposta mais vantajosa. Empresa, obviamente, que se caracterize como operadora de plano de assistência à saúde e esteja autorizada a funcionar pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, tudo de acordo com a Lei 9.656, de 3 de junho de 1982. A questão central deste mandado de segurança está na modalidade de prestação de serviço suplementar de saúde, a que se refere a letra B acima, convênio com entidade de autogestão. Questão que se desdobra em 2 outras. A. Em que consiste uma entidade de autogestão? B. É necessária a realização de processo licitatório para a celebração do convênio? Pois bem, segundo o Decreto 4.978, de 2004, alterado pelo de número 5.010 do mesmo ano, aspas, a assistência à saúde do servidor será prestada mediante, número 1, convênios com entidades fechadas de autogestão sem fins lucrativos, assegurando-se a gestão participativa, fecho aspas. Daí se retiram as notas essenciais para que uma entidade se habilite a celebrar convênio com a administração pública para a prestação de serviços suplementares de saúde aos servidores federais. Primeiro, em primeiro lugar, a entidade não pode ter fins lucrativos, o que significa dizer que toda a sua receita é de ser aplicada na manutenção dela própria e, principalmente, dos planos de benefícios por ela ofertados. 2, em segundo lugar, a entidade há de ser fechada. Ou seja, de acesso restrito a um grupo homogêneo de beneficiários. É o que explicita o artigo 2º da Resolução Normativa 137, de 2006, com a redação dada pela Resolução Normativa 148, de 2007, ambas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em nota de rodapé, eu reproduzo o texto. Mesmo conceito utilizado no âmbito da Previdência Complementar, artigo 31 da Lei Complementar 109, de 29 de maio de 2008. Também em nota de rodapé eu transcrevo os textos normativos. Terceiro, a entidade deve ser
de autogestão. De autogestão. Palavra cuja estrutura morfológica ou semântica já antecipa seu significado, qual seja, entidade necessariamente administrada pelos próprios interessados na prestação dos serviços. No caso, co-administrada com os patrocinadores. Mais do que co-administrada, a pessoa jurídica de direito privado é de ser criada pelos servidores para a prestação de serviços a eles mesmos. Logo, é proibido ao Estado criar ou instituir a pessoa jurídica de direito privado que funcionará como operadora de planos privados de assistência à saúde na modalidade de autogestão. É que, assim como ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, inciso 20 do artigo 5º da Constituição, não se pode compreender uma autogestão imposta ou de fora para dentro. O conceito de autogestão, daí porque eu disse um pouco mais atrás, que embora não se questione aqui vício de origem, vício na Constituição da GEAP não está em causa, e ela detenha formalmente, não é, o nome de fundação, eu entendo que se trata de uma associação privada, sem fins lucrativos, com finalidade específica de prover, dotar os servidores de assistência suplementar à saúde, criada por efeito, não é, da autonomia de vontade, que é uma autonomia eminentemente associativa, garantida pela Constituição no inciso 17 do artigo 5º. Não se pode compreender uma autogestão imposta ou de fora para dentro, eu estava a dizer. O conceito de autogestão pressupõe a iniciativa dos servidores. Até porque a criação de pessoa jurídica pelo Estado é de ser autorizada por lei específica, inciso 19 do artigo 37 da Constituição da República, e, portanto, passar pelo crivo do Congresso Nacional. É fato que aqui há uma distinção. Quando a fundação é de direito público, exige-se essa autorização específica legislativa. Quando é simplesmente uma fundação privada, a doutrina entende que não há necessidade, não é, da criação por lei, menos ainda por lei específica. Processo que, por óbvio, desnatura o associativismo íncito ao conceito de autogestão. Veja-se, a propósito, que o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 230 da Lei 8.112 autoriza a União e seus desdobramentos autárquicos e fundacionais, autoriza a União e seus desdobramentos autárquicos e fundacionais a celebrar convênios com entidades de autogestão por eles patrocinadas. A lei não diz por eles instituídas, diz por eles patrocinadas. Daí porque o artigo 12 da Resolução 137, 2007, da ANS, é bastante claro ao jungir o poder público à condição de patrocinador. Mais ainda, no âmbito das entidades de previdência privada, modelo assemelhado ao ora versado, essa condição exclusiva do poder público, a de patrocinador, é exigência constitucional e legal. Confira-se esta passagem do parecer do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Verbis. Antes eu citei a Constituição, no parágrafo 3º do artigo 202, nota de rodapé, que diz: é vedado o aporte de recursos à entidade de previdência privada pela União, Estado, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista e outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador. Salvo na qualidade de patrocinador. Mas disse o Procurador-Geral do Ministério Público, chamado especial, ou Ministério Público de Contas, porque atua junto ao Tribunal de Contas da União. A ideia de autogestão, para os efeitos do que dispõe o Decreto 4.978, corresponde, assim, ao conceito comum e amplamente aceito e difundido do termo, que se traduz na noção de gestão da entidade
exclusivamente pelos seus próprios beneficiários. A adoção da interpretação do termo autogestão, diz o parecer, nesse sentido, de que a entidade deva ser administrada tão somente pelos próprios servidores interessados, sem quaisquer ingerências externas, é fundamental, porque é ela que, em verdade, se prestará a legitimar a celebração de convênios. Vou repetir, porque é ela que, em verdade, se prestará a legitimar a celebração de convênios. Isso porque, prossegue o procurador, sendo a entidade criada pelos servidores para a prestação de assistência à saúde a si próprios e seus familiares, será fácil e cristalina a identificação do interesse comum, requisito indispensável à celebração de convênios entre a entidade e o poder público, haja vista este último também ter interesse na prestação dos mesmos serviços. Fecho aspas. A essas palavras do Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, faço apenas, com a devida vênia, um reparo. Entendo não descaracterizar a autogestão o fato de o poder público participar, ao lado dos servidores, da administração ou gerência da entidade. Afinal, o Estado também tem interesse na escorreita administração dos serviços de saúde, pois não há administração pública eficiente sem servidores dotados de boa saúde, física, mental, psicológica. Renove-se o juízo, reitere-se a proposição. Pronto. Suponha-se, então, que servidores públicos se associem juridicamente para instituir uma entidade de direito privado sem fins lucrativos e com vistas a desfrutar de assistência suplementar à saúde deles próprios e de seus familiares ou dependentes. Pessoa jurídica de cuja administração participem esses mesmos servidores efetivamente. O que resta para que tal entidade possa receber recursos do órgão ou ente público a que estejam vinculados? Órgão ou ente público patrocinador, na linguagem da Constituição, sobre Previdência Social Complementar. Resposta. Além da autorização de funcionamento, concedida pela ANS, a celebração de convênio de adesão com tal órgão ou entidade de natureza pública, artigos 3º e 15 da Resolução 137 de 2006 da ANS, eu estava a dizer que, além da autorização de funcionamento concedida pela Agência Nacional, a própria celebração de convênio de adesão com tal órgão ou entidade de natureza pública. Celebração que prescinde de processo licitatório. Celebração que prescinde de processo licitatório, e vou explicar. Diz o artigo 21 do artigo 37 da Constituição que, aspas, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Fecho aspas. No mesmo sentido, preceitua o artigo 2º da Lei 8.666, de 1993, que, aspas, as obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, permissões e locações da administração pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei. Vê-se, então, que a obrigatoriedade de licitação vale para a celebração de contratos, e não de convênios. Contrato com terceiros. Aliás, é o que diz o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, no parecer que nos foi encaminhado, distribuído. E com a precisão de sempre, o eminente mestre diz: isto, evidentemente, ocorre, a licitação, quando os sujeitos governamentais necessitam constituir vínculos com terceiros, é dizer, com pessoas alheias a seu próprio universo, caso em que deverão oferecer a estes terceiros iguais oportunidades, tratamento isonômico e forcejar por obter o negócio mais vantajoso. Em suma,
prossegue o eminente professor, licitação só é cogitável quando os sujeitos governamentais estejam a necessitar de bens ou serviços não proporcionados por eles próprios, diretamente ou mediante organizações que eles mesmos mantenham. Muito bem. Tanto é assim que o artigo 116 da Lei 8.666 ordena a aplicação das disposições nela contidas apenas no que couber aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da administração. Dona Maria Silvia Zanella de Pietro ensinar que, aspas, quanto à exigência de licitação, não se aplica aos convênios, pois neles não há viabilidade de competição. Esta não pode existir quando se trata de mútua colaboração, sob variadas formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, recursos humanos, imóveis. Não se cogita de preços ou de remuneração que admita competição. E prossegue a eminente mestra da Universidade de São Paulo. Aliás, o convênio não é abrangido pelas normas do artigo 2º da Lei 8.6693. No caput, é exigida a licitação para as obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações, quando contratadas com terceiros. E no parágrafo único define-se o contrato por forma que não alcança os convênios e outros ajustes similares, já que nestes não existe a estipulação de obrigações recíprocas a que se refere o dispositivo. Eu pergunto agora, o que diferencia, porém, contrato de convênio? Segundo Eli Lopes Meireles, no contrato, aspas, as partes têm interesses diversos e opostos. No convênio, os partícipes têm interesses comuns e coincidentes. É como entende Celso Antônio, para quem, aspas, os convênios e consórcios diferem da generalidade dos contratos administrativos, porque, ao contrário destes, não há interesses contrapostos das partes, mas interesses coincidentes. Aí eu cito também Marçal Justem Filho, nessa mesma linha, cito o professor Sérgio Ferraz, também nessa mesma linha. O professor Sérgio Ferraz diz o seguinte, ao ajuste cooperativo, disciplinador, não de interesses contrapostos, distributivo comutativamente, mas em coordenação de interesses comuns, firmado entre os entes administrativos, se apõe o rótulo convênio. Entendimento doutrinário, digo eu, que é absorvido pelo Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, bem como pelo Decreto 670, de 25 de julho de 2007, que, em parte, revogou o primeiro, e, em nota de rodapé, eu transcrevo os respectivos textos normativos. No caso de patrocínio pelo poder público, eu até diria antes, antecipando a uma possível objeção, mas pode haver convênio com entidade entre o poder público e entidade, instituição, pessoa de direito privado? Ora, é evidente que sim, e a Constituição dá conta dessa possibilidade no próprio artigo 199, ainda há pouco citado da tribuna, parágrafo 1º. Desde que haja autogestão. Desde que haja autogestão, perfeito. As instituições privadas... É o definidor da valia. Perfeito. Desde que haja autogestão. É o meu desafio tentar convencer os eminentes ministros de que, no caso, há autogestão. Mas vamos prosseguir. Diz a Constituição, as instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, etc., etc., tendo preferência, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, que são, evidentemente, nesse texto, entidades de direito privado. Prossigo, senhores ministros, para dizer que, no caso de patrocínio pelo poder público de entidade fechada de autogestão para a prestação de assistência suplementar à saúde dos servidores, impossível deixar de reconhecer a presença de interesses recíprocos. Ora, a entidade conveniente, conforme explicado,
é criada pelos próprios servidores para lhes prestar os melhores serviços de saúde, com o mínimo de dispêndio financeiro, visto que eles também contribuem do seu próprio bolso. Interesses compartilhados com a União e respectivas autarquias e fundações. Interesses, enfim, que o próprio Tribunal de Contas da União já reconheceu como de alcance recíproco, ao prolatar o Acórdão 2538-2008 plenário. Confira-se o que ficou decidido no item 9.1.6 desse aresto literis. O termo convênio, de que trata o artigo 230 da Lei 8.112, guarda similitude com o significado do termo convênio previsto no caput do revogado artigo 48 do Decreto 93.872 de 1990 e no Decreto 6.170/2007, uma vez que na relação jurídica decorrente do convênio celebrado com patrocinadores, instituidores de entidade fechada de autogestão sem fins lucrativos, está presente o interesse recíproco e o regime de mútua cooperação. E prossegue. Assim, naquilo que couber, os mencionados regulamentos também devem ser aplicados aos convênios previstos no artigo 230 da Lei 8.112, fecho aspas. Daqui se conclui que a modalidade de prestação de assistência suplementar à saúde, referida no inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 230 da Lei 8.112, se concretiza por convênio entre o poder público e a entidade fechada ou de autogestão, diretamente, vale dizer, sem nenhum processo licitatório. Convênio cuja execução é de ser também compartilhada com o Estado, seja através de sua participação no próprio gerenciamento da entidade, como se dá no caso, seja por meio de seus órgãos de controle interno e externo. Transcrevo mais uma vez a lição de Maria Zanella de Pietro. Isso é para que não se diga que esses recursos, não é, ajustados mediante convênio e oriundos do poder público não passam pelo crivo do Tribunal de Contas, passam pelo crivo. Aliás, já está dito isso às claras pelo artigo 71, inciso de número 2 da Constituição. Mas diz a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, essa necessidade de controle se justifica em relação aos convênios, precisamente por não existir neles a reciprocidade de obrigações presente nos contratos. As verbas repassadas não têm a natureza de preço ou remuneração que uma das partes paga a outra em troca de benefício recebido. Vale dizer que o dinheiro assim repassado não muda a natureza por força do convênio. Ele é utilizado pelo executor do convênio, mantida a sua natureza de dinheiro público. Vale dizer, o dinheiro público não se despubliciza pelo fato de ser aplicado num plano de assistência suplementar de saúde, com entidade fechada de autogestão sem fins lucrativos. Por essa razão, é visto como alguém que administra dinheiro público, estando sujeito ao controle financeiro e orçamentário previsto no artigo 70, parágrafo único da Constituição. E eu acrescentaria o inciso de número 2 do artigo 71. Fecho aspas e prossigo. Bem examinada a legislação pertinente, eram esses os requisitos a que deveriam satisfazer a Fundação de Seguridade Social, GEAP. Requisitos que principiam com a compostura da autogestão e dos fins não econômicos, ou seja, fins não lucrativos, e que o TCU entendeu parcialmente insatisfeitos. Antes de perquirir o acerto da conclusão a que chegou o Tribunal de Contas, quanto à satisfação pela Fundação GEAP dos requisitos legais para a celebração de convênios com diversos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, analiso se as sucessivas alterações normativas da matéria implicaram mudança de substrato do ato aqui apontado como coator. Refiro-me à Lei 11.302, assim como às resoluções normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Atos normativos que implicaram ou não
modificação nos requisitos para a celebração do convênio de que trata o artigo 230 da Lei 8.112. Essa é mais uma questão essencial para o deslinde da causa, porquanto uma resposta afirmativa conduziria ao reconhecimento da própria ineficácia superveniente do acórdão do TCU. Mas eu respondo negativamente. A Lei 11.302, de 2006, somente aportou consigo mais uma modalidade de prestação de assistência suplementar à saúde dos servidores públicos federais. Que modalidade foi essa? O ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas, com planos ou seguros privados de assistência à saúde. Quanto à celebração de convênios e contratos, operou-se apenas a introdução na lei de disciplina que já constava de regulamento. De sua parte, a União, suas autarquias e fundações ficaram autorizadas a, aspas, celebrar convênios exclusivamente para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para respectivos grupos familiares definidos como entidade de autogestão por elas patrocinadas. Noutro falar, os órgãos e entidades públicos federais ficaram autorizados a fazer aquilo a que já tinham permissão. Quer dizer, patrocinar, mediante convênio, entidades de autogestão para a prestação de serviços de saúde a um grupo fechado, servidores e grupos familiares definidos nos termos da lei. Vê-se, portanto, que os requisitos para a celebração de tais convênios com a administração pública permaneceram substancialmente os mesmos. E não se diga que a menção aos instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006, palavras da lei, significou uma legalização dos vícios apontados pelo TCU. Isto porque a regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões também é aplicável aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006. Regulamentação que manteve, não podia ser diferente, as exigências de participação no comando da entidade de autogestão, do mantenedor e ou patrocinador e dos beneficiários titulares, aspas, que contribuam para o custeio do plano. Fecho aspas. Assim como permaneceu inalterado o requisito de que a assistência à saúde fosse prestada exclusivamente a um grupo fechado de beneficiários. Permanecendo intocados, portanto, os fundamentos do acórdão do TCU, passo a examinar os dados concretos do caso. Principio por dizer que a Fundação GEAP celebrou numerosos convênios com órgãos e entidades da administração pública em geral para a prestação de assistência suplementar à saúde dos servidores de tais órgãos e entidades. Originariamente, os beneficiários da assistência prestada pela GEAP eram servidores dos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social, Dataprev, e do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Posteriormente, outros órgãos e entidades federais, cito folhas, foram aderindo aos planos da GEAP, mediante a celebração de convênios, sem licitação, até que o Tribunal de Contas da União, ao apreciar a tomada de contas da Coordenação Geral de Recursos Humanos do Ministério da Saúde, proferiu o acórdão aqui adversado. Nele, conforme já relatei, segundo já relatei, o TCU considerou legais apenas os convênios celebrados entre a Fundação de Seguridade Social, GEAP, e os órgãos e entidades originários. Isto porque essa atividade expansiva da GEAP acabou, segundo o TCU, por descaracterizar a Fundação como entidade fechada de autogestão. Daí a necessidade de contratação de empresa que, no mercado, é como pensa o TCU, cuidasse de assistência suplementar à saúde, mas pelo processo usual da licitação. Nesse panorama, é preciso, antes de tudo, esclarecer que o Tribunal de Contas da União não sufragou a tese de que as entidades de autogestão necessitam participar de processo licitatório para a celebração de convênio com o poder público. Não foi isso. Conforme se vê na parte final do item 9.2 do acórdão, a regra da licitação não vale para, aspas, as entidades
que se enquadrem rigorosamente as exigências contidas no artigo 1º, 1 do mencionado decreto, sobretudo no que concerne à autogestão, fecho aspas. O problema da Fundação de Seguridade Social, GEAP, é que, ainda segundo o TCU, ela não preenche todos os requisitos para sua caracterização como entidade fechada de autogestão. E está parcialmente correta, a meu ver, a análise empreendida pela Corte de Contas. Consoante já expus linhas atrás, para que uma pessoa jurídica se caracterize como entidade fechada de autogestão, deve observar 2 requisitos. Ser fechada, isto é, circunscrita a um grupo restrito e homogêneo de participantes. B, ser uma entidade de autogestão, quer dizer, criada e administrada por seus próprios beneficiários, ainda que admita participação estatal. A Fundação de Seguridade Social, GEAP, não seria, ortodoxamente, uma coisa nem outra. Senão, veja-se, nos termos do Estatuto da Fundação, a GEAP possui 4 categorias de integrantes: patrocinadores, instituidores, participantes e assistidos, artigo 7º. Patrocinadores e instituidores são as pessoas jurídicas que aderem à Fundação e aos seus planos mediante convênio de adesão, artigo 8º. Os patrocinadores atuais, inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 8º, são nada menos que 21 órgãos e entidades públicas. Aliás, são muito mais. Eu fiz um levantamento em torno de 90 órgãos e entidades. Nem todos com autogestão. Isso é o que nós vamos ver, até porque... Patrocinar é uma coisa, né? Até porque, segundo entendi, há também órgãos e entidades de outra esfera governativa participando. Estadual e municipal. No final, eu faço essa observação. Além da própria GEAP. Sucede que, de acordo com o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 8º do Estatuto da GEAP, suas portas permanecem inteiramente abertas para os demais patrocinadores que aderirem ou que venham a aderir à Fundação através de convênio de adesão. Do que resultou hoje um número total, aqui está o número, de 89 órgãos e ou entidades patrocinadoras, inclusive de origem estadual. A de origem municipal eu não consegui tirar as dúvidas, mas são os instituidores da GEAP, as pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial que venham aderir à Fundação através de convênio de adesão, fecho aspas. Daqui se conclui que a GEAP não é uma entidade de todo fechada, pelo menos com a formatação que seu próprio estatuto lhe confere. Primeiramente, anote-se a figura bizarra ou esdrúxula do instituidor superveniente. Segundo o artigo 12 da Resolução Normativa 137, da ANS, instituidor é a pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins econômicos, que cria a entidade de autogestão. Ora, se o instituidor cria a entidade, o que é óbvio, como conceber órgãos e entes instituidores que venham aderir à Fundação através de convênio de adesão? Não é só isso. Além dos patrocinadores atuais, e não são poucos, a Fundação tem como potenciais patrocinadores todos os que, aspas, venham aderir através de convênio de adesão, fecho aspas, indico o artigo, inciso 2º do artigo, parágrafo 1º do artigo 8º do Estatuto da GEAP. Entidades tanto públicas quanto privadas, concluo, já que inexiste qualquer restrição estatutária. E com a entrada desses novos patrocinadores, passam a ser destinatários dos benefícios da GEAP os servidores ou empregados daqueles, bem como, aspas, os membros ou associados dos instituidores que aderirem aos planos oferecidos pela Fundação e previstos no convênio de adesão. Fecho aspas, artigo 9º do Estatuto. Eu acho que estou revelando assim um cuidado, né, um sobrecuidado com a projeção do quadro factual para Vossas Excelências, porque eu entendo que essa causa é singularíssima a exigir de todos nós, não é exigir um olhar coletivo. Síntese, ministro, no campo da saúde complementar, nós não vamos ter espaço no âmbito do Executivo, pelo menos não é o que ocorre no Judiciário, para a formalização de contrato. Não, a questão do contrato... Desde que o poder público compareça como patrocinador, sim, se tem como atendida a exigência da Lei 8.112?
no que cuida da dualidade, convênio e contrato, não basta também o poder a Constituição público, Federal sem definir. não basta que o poder público se disponha a patrocinar. É preciso que a entidade patrocinada seja uma entidade fechada, de autogestão e sem fins lucrativos. Não basta porque a lei exige algo que é diverso. O conceito de autogestão vem da área trabalhista, que seria a gestão pelos próprios trabalhadores. Aqui não. Aqui a autogestão diz respeito ao poder público, né, que fornece o numerário para o custeio da assistência à saúde eu dos enfrento servidores. isso também. Em rigor, uma entidade fechada de autogestão, privada, sem fins lucrativos, não deveria admitir a participação do Estado como co-administrador. Mas, no caso da GEAP, se admite e deve admitir. Há dinheiro público em jogo. Há dinheiro público. O poder público não pode simplesmente transferir os recursos e ficar de fora da gestão e do controle do dinheiro assim transferido. Mas eu já enfrentei, em parte, esse desafio. Vale dizer, a autogestão não é incompatível. A contratação pelo Supremo da assistência quanto ao Gama Saúde. Qual foi? Excelência. Convênio? Nós somos patrocinadores. Perfeito. Licitação. O Supremo optou pela licitação. Optou, é uma das modalidades que a lei prevê. Mas eu vou prosseguir. Você está negando ambas as características? Não, pelo contrário. Eu estou dizendo que, aparentemente, né, seria, num primeiro olhar, haveria esse entendimento coincidente com o do Tribunal de Contas da União. Mas eu avanço considerações que classificam a GEAP como uma instituição encaixada no conceito legal de entidade fechada, de autogestão, sem fins lucrativos. Apenas diante da intervenção do ministro Marco Aurélio, eu estou dizendo que a ideia de autogestão, em última análise, não é incompatível com a de cogestão, porque há dinheiro público em jogo e o Estado tem que participar, sim, da gestão. O Estado participa do custeio, é patrocinador junto com os servidores e participa da gestão. O modelo é singular, é um modelo peculiar. Vamos lá. Bem, de entidade rigorosamente fechada, eu vou prosseguir então, ministro, para dizer o seguinte: sendo assim, inciso 52, para os que estão acompanhando a leitura, sendo assim, seria possível conceber uma entidade de autogestão que, originariamente criada por servidores de uns poucos órgãos ou entidades do Poder Executivo da União, viesse paulatinamente a congregar, mediante convênios de adesão, servidores públicos federais de muitos outros órgãos ou entidades? Respondo que sim. Todavia, imprescindível seria observar a presença de um órgão de deliberação representativo de todos os órgãos e entidades da administração pública e respectivos servidores. B, a comunhão de interesses ou affectio societatis dos servidores assistidos pelo mesmo plano. Ora bem, e o que se vê na Fundação de Seguridade Social, GEAP? O Conselho Deliberativo, aspas, órgão máximo da estrutura organizacional da Fundação, responsável pela definição da política geral da administração da entidade e de seus planos de benefícios, artigo 18 do Estatuto, é integrado por 6 membros, sendo que 3 representam os participantes, que são os servidores, e os demais representam os patrocinadores. Dentre os últimos, é eleito o presidente, que tem o voto de quantidade e o de qualidade, conforme o parágrafo 1º do artigo 18 do Estatuto. Como a Fundação GEAP é integrada por mais de 8 dezenas de patrocinadores e admite a adesão de tantos outros, excluiu da possibilidade de escolha dos conselheiros a maioria dos participantes e patrocinadores. Assim é que preceituam os parágrafos 3º e 4º do artigo 18 da GEAP. Parágrafo 3º, a escolha dos membros do Conselho deverá recair sobre os patrocinadores que contarem com maior número de participantes nos planos a eles vinculados. E vem a forma de constituição
do Conselho Deliberativo, no parágrafo 4º. Percebe-se, pois, que apenas os 3 maiores patrocinadores e respectivos servidores ou empregados é que têm, de fato, participação no governo da entidade. Mecanismo de exclusão que é também utilizado para a composição do Conselho Fiscal, parágrafo 2º e 3º do artigo 21. É dizer, a maioria dos órgãos e entidades patrocinadoras da GEAP e respectivos servidores empregados não interfere na administração da GEAP, mesmo participando do custeio dos planos de benefícios. Por isso que assim pontua o Procurador-Geral da República. Aí o Procurador-Geral disse, a entidade de Seguridade Social foi engendrada em primeiro momento com o propósito de auxiliar apenas os servidores dos órgãos e entidades públicas que participaram na sua criação. Com isso, desenhou-se um órgão de gestão para a consecução desse objetivo, assegurando-se a participação de membros dos órgãos patrocinadores e dos servidores, conforme acima descrito, com o intuito de garantir formas eficientes de utilização dos recursos aportados, bem como a melhor cobertura possível dos serviços promovidos. Posteriormente, deflagrou-se a prestação de serviços para os servidores dos demais órgãos e entidades, mediante os questionados convênios, supostamente lastreado, etc. Contudo, não se vislumbra participação efetiva destes servidores na tomada das decisões da GEAP. E aí eu digo, há um déficit de representação desta arte, que reclama ajustes para enquadrar a GEAP no rigoroso conceito de entidade fechada de autogestão. Razão pela qual ajuizei não ser de todo incorreta a visão que o TCU projetou em sua decisão de folhas, notadamente a que perpassa os itens 9.2 e 9.3 do respectivo acórdão, vedando, disse o Tribunal de Contas, a todos os órgãos e entidades da administração pública federal a celebração de quaisquer novos termos de convênio com a GEAP para a prestação de serviços de assistência à saúde de seus servidores. Diga-se o mesmo quanto à determinação do item 9.8, para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar reanalise o enquadramento da GEAP na modalidade de autogestão multipatrocinada, adotando, se for o caso, as providências que se fizerem necessárias, inclusive a proposição de alterações estatutárias com vistas à correta classificação da entidade. Senhor presidente, sem embargo, agora eu estou concluindo, sem embargo, entendo que o TCU, ao restringir a validade dos convênios da GEAP aos 4 únicos órgãos e entidades que detinham o status de originários patrocinadores da instituição, foram eles, Ministério da Saúde e da Previdência Social, Dataprev, o INSS, terminou por obstruir de forma abrupta a possibilidade de permanência dos outros patrocinadores, que também se alocam na estrutura da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Deslembrado o TCU de que tais órgãos e entidades, sob regime de obstrução, abrigam em seus quadros funcionais servidores que têm o direito líquido e certo de acesso a planos de assistência suplementar de saúde. Tudo conforme o artigo 6º da Constituição Federal, combinadamente com o inciso 3º do artigo 184 e o artigo 230 da Lei 8.112. No caso, direito líquido e certo à continuidade de um vínculo jurídico, que outra coisa não é senão lídima expressão de uma autonomia de vontade associativa que decola da própria Constituição Federal, inciso 17 do artigo 5º. Mas vontade associativa que, por viabilizar a assistência suplementar à saúde deles, servidores, culmina por servir ao princípio constitucional da eficiência administrativa, conforme dissemos nas primeiras linhas deste voto. Acresce que a vinculação jurídica dos servidores federais à GEAP se deu, no caso, pela figura do Estado-ponte. Vale dizer, foram órgãos e entidades estatais que se colocaram entre a GEAP e seus servidores para operacionalizar um sistema oficial de cogestão e, ao mesmo tempo, de compartilhado financiamento da multirreferida assistência suplementar de saúde. O que projeta para as relações jurídicas em causa uma forte aura de juridicidade, até porque a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar,
ANS, jamais deixou de qualificar a GEAP como entidade fechada de autogestão. Folhas 208, 218, 21, 2008, 2018, 2110, 2122. A atrair para o caso a incidência do conhecido princípio da proteção da confiança. É esse princípio que aqui mesmo no Supremo nós temos reconhecido a força de relativizar a regra segundo a qual, ou o postulado segundo o qual, a administração pública pode rever a legalidade dos seus próprios atos para revogá-los por conveniência ou anulá-los, né, por vícios insanáveis. Ajustes há que se fazer no Estatuto da GEAP, já o dissemos, não com o fim específico de limitar os quadros da instituição, mas para possibilitar efetiva cogestão dos patrocinadores e participantes, que são os servidores, do sistema. Pena de se ignorar a valiosidade da parêmia universal do utile per inutile non viciatur, ou seja, a parte doente não deve contaminar a parte sadia da relação jurídica, principalmente quando em causa a questão social da magnitude desta com que estamos a lidar. Em síntese, este nosso equacionamento jurídico se faz reverente à lógica elementar de que o órgão ou entidade capaz de patrocinar um plano de saúde de autogestão, instalando de novo, também pode aderir a um plano pré-existente de idêntica natureza, ou permanecer nele, se for o caso. Vale dizer, se os órgãos e entidades da administração pública, pelo artigo 230 da Lei 8.112, se eles podem, não é, aderir por convênio a um plano de autogestão recém-criado, por que não podem permanecer filiado a um anterior, ou porque não podem aderir ex novo a um anterior? Se ele pode inaugurar, ele pode participar de um plano virginalmente novo, mediante convênio de adesão, por que não pode aproveitar um plano pré-existente? E por que ser expulso desse plano pré-existente com sua leva de servidores? Mas é isso que esses novos participantes estão pretendendo no mandato de segurança? O TCU só está legalizando os convênios com o GEAP, assinados com o GEAP, ou a GEAP, a Fundação, os convênios assinados pelos 4 originários patrocinadores da instituição. Os que sobrevieram por adesão estão sendo retirados da relação jurídica cogentemente por decisão do Tribunal. Do autogoverno da Fundação. Sim, mas como eu estou dizendo... Não participa da cogestão. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, por este ângulo de visada e tendo em conta razões de segurança jurídica e de relevante interesse público, são, segundo uns... Não me assuste. Não me assuste. Não estou assustando. Então, nem vou argumentar com o número. Eu nem preciso argumentar com o número. Eu voto pela concessão parcial da ordem, senhor presidente. Por que parcial? Porque eu assento a legalidade dos convênios de adesão entre a Fundação da Seguridade Social, GEAP, e os órgãos e entidades da administração pública, federal exclusivamente, direta, indireta e fundacional. Eu excluo, portanto, não reconheço direito líquido e certo aos representantes de servidores estaduais e municipais, eventualmente vinculados à GEAP. E voto para garantir a todos os patrocinadores da GEAP, assim como aos respectivos servidores, o direito de efetiva participação no processo de escolha dos membros do Conselho Deliberativo da GEAP.
Simplesmente isso. Alega-se que apenas poucas entidades têm o controle da instituição, têm o governo da instituição. E a grande maioria dos patrocinadores e servidores, a grande maioria está excluída dessa participação gerencial. Muito bem, no meu voto, eu asseguro a todos eles, atuais convenentes ou conveniados, o direito líquido e certo a participar do processo de escolha desses 6 membros do Conselho Deliberativo. É como eu estou votando e submeto o voto à apreciação de vocês. Suspender a sessão por 20 minutos. Suspendemos a sessão por 20 minutos.